Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Curiosidades Bíblicas. E hoje o tema do nosso assunto do vídeo é: esta pandemia seria o anjo da morte? Como vocês bem sabem, essa pandemia é uma doença que você não pode ver e que você também não pode pegá-la na mão, mas com certeza ela pode pegar você e você pode sentir, inclusive deixar este mundo e partir para o próximo. Você pode estar se perguntando, nossa, como você está grosso. Não, mas é a realidade dos fatos. É o que nós temos vivendo ante esta pandemia. Então a pergunta fica no ar esta pandemia seria o anjo da morte? Mas e a Bíblia? O que a Bíblia fala a respeito do anjo da morte? A princípio fala em Êxodo 12 sobre as pragas do Egito, e uma delas que teria que matar um cordeiro, colocar o sangue sobre os umbrais da porta, e quando o anjo da morte passasse a meia-noite, aqueles que tivessem umbrais da casa a faixinha de sangue, o anjo da morte não tocaria. Aonde nós também vemos falar do anjo da morte é no livro de 2 Reis, no livro de 2 Reis 19, verso 35, que vai falar o seguinte: e sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, com cerca de 185.000 deles mortos. E levantando-se cedo pela manhã, só havia cadáveres. Também nós podemos observar, preste muita atenção nisso, em Apocalipse, capítulo de número 6, no verso 7 e verso 8, que vai falar a respeito da abertura do quarto selo, e diz assim a palavra de Deus: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar, a espada, pela fome e com mortandade, e por meio de feras da terra. Então, como nós podemos ver nessas passagens, fala a respeito de um anjo da morte. E quando a gente olha para a teologia, para o estudo das Escrituras, nós vemos que os anjos da morte eles recebem vários nomes, dependendo, claro, da sua religião. Por exemplo, no judaísmo, o nome desse anjo é Azael, que significa anjo da destruição. No Islã, o nome desse anjo é Amalak Almat. E outros que acham que Miguel seria um desses anjos da morte por ser um arcanjo de guerra. Isso é e não é acreditável, está dentro da Bíblia, mas acredita-se que os anjos da morte, na verdade, não existam. Eles são apenas uma simbologia dos males que há de vir sobre a terra. E isso nós temos que entender que a Bíblia ela tem uma linguagem simbólica. Então, alguns estudiosos acreditam que isso tem mais a ver com Satanás e seus demônios, estou falando a respeito do anjo da morte, do que provavelmente de um anjo da parte de Deus. Até porque nosso Deus é um Deus que dá vida e vida com abundância. E Ele sabe a hora que a pessoa nasce e também sabe a hora que nós vamos perecer, a hora que o nosso corpo vai tombar. Mas daí nós compararmos a pandemia com o anjo da morte, e acredita-se, por algumas análises, que já é demais. Essa pandemia, ela é uma doença que ela veio realmente para marcar uma história, por isso é uma pandemia. E nós devemos nos proteger, nós devemos nos guardar. Use máscara, use álcool gel, saia se necessário. Mas acredita-se que a pandemia não é um anjo da morte. Mas é parecido com o que aconteceu na Bíblia. Porque se você analisar notícias, não fica saindo direto que pessoas que serviam a Deus morreram. Mas sai direto que pessoas que não servem a Deus têm morrido, têm tombado por causa desta pandemia. Então nós devemos ser vigilantes, nós devemos tomar cuidado. Mas curiosidade bíblica, qual a sua opinião? Na minha opinião, esta pandemia não é o anjo da morte, mas é sim um sinal de alerta para eu e você permanecermos na presença de Deus. Até a próxima, que Deus vos abençoe e junto fazemos a diferença.